Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas das partidas que vão ocorrer nessa quarta-feira. Pois é, jogos de quarta-feira, a gente vai começar com a Copa do Brasil, tá bom? Tá na tela aí para vocês. É Palmeiras contra Flamengo. Pois é, jogão, hein? Palmeiras e Flamengo é o jogo de volta, porque o Flamengo venceu a primeira partida no Maracanã por 2-0. É complicada a situação para o Palmeiras. O Flamengo dominou o jogo inteiro e foi muito superior que o Palmeiras. O Palmeiras está numa má fase, né? São algumas derrotas nos últimos jogos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Já começam a falar em crise, a torcida pressionando, o pessoal pressionando lá internamente o Palmeiras, tá bom? O Flamengo está, então, numa fase melhor, mas joga fora de casa e ainda pode perder por até um gol de diferença, né? Já que ganhou o primeiro de 2-0. Por isso, fica arriscado a gente apostar para o lado do Flamengo, né? A linha de mais um, por exemplo, para o Flamengo no handicap asiático, que seria o Flamengo podendo perder por até um gol, está pagando muito pouco, na casa de 1,25. É muito pouco, não vale a pena arriscar. Então, a nossa dica vai ser no mercado de cartões amarelos, tá bom? Não são todos os sites que tem. A gente está dando um look aqui no Betway, não abriu cartões amarelos no Betway, não é sempre que abre, tá bom? De qualquer forma, a dica vai ser colocada e vocês procurem nos outros sites que vocês usam, tá? Acima de 4 cartões e meio, tá bom? Acima de 4 cartões e meio, tá pagando mais ou menos 1,65, tá? Na primeira partida, teve 5 cartões. Tá? A gente acredita que o Palmeiras vai vir mais desesperado e vai sair mais de 4 cartões e meio, ou seja, 5 cartões ou mais nesse jogo, tá bom? A gente fez isso na primeira partida, no jogo de ida, a gente acertou, tá bom? A gente deu essa mesma dica e acertou. Então, fica sendo aí essa dica para essa disputa da Copa do Brasil. Tem mais jogo de Copa do Brasil. A gente vai ver mais um jogo aqui, ó. Atlético Mineiro contra o CRB, tá bom? O primeiro jogo foi 2-2, desculpa, 2-2, um empate. O Atlético Mineiro conseguiu um empate fora de casa e agora joga lá em Belo Horizonte. Então, é uma situação boa para o Atlético Mineiro que precisa vencer em casa, onde é muito mais favorito, né? É um dos times que tem os melhores jogadores aí no Campeonato Brasileiro no papel, tem muito mais estrelas do que o time do CRB, né? E é o grande favorito. Vamos dar uma olhada nas odds de vitória? As odds de vitória estão 1,30 para a vitória do Atlético Mineiro. Ou seja, não paga tão bem assim. Eu acho que vale a pena você fazer uma dupla com esse 1,30, tá? Se você acha pouco, deixa eu abrir aqui de novo. Se você acha pouco e tiver opção de handicap no site que você trabalha, vai no Atlético Mineiro menos um, tá bom? Isso quer dizer que o Atlético Mineiro precisa ganhar por 2 gols de diferença. Pode ser 2-0, pode ser 3-1, tá bom? Se ganhar por um gol, você não vai perder o seu dinheiro. É devolvido. Por isso que o menos um é bom quando o time é muito favorito, porque se ganhar por um gol exatamente, aí o site devolve o seu dinheiro, você não ganha, mas também não perde, tá bom? A gente vai deixar essa dica e mais uma, que é para o Atlético Mineiro fazer gol já no primeiro tempo. Vamos procurar aqui. O Atlético Mineiro precisa matar logo esse jogo, né, gente? Tá jogando aí por uma vitória, já que empatou fora de casa, mas precisa fazer um gol. Vamos dar uma olhada aqui, ó, por tempos. Primeiro tempo, equipe A total de gols. Para fazer no primeiro tempo mais de meio gols no primeiro tempo, ou seja, um gol pelo menos no primeiro tempo, paga 1,57. Essa é a segunda dica, então. Atlético Mineiro para fazer pelo menos um gol no primeiro tempo, tá? E vamos continuar com Copa do Brasil. Tem mais 2 partidas para a gente falar aqui. Vamos procurar aqui, ó. Bragantino e Atlético Paranaense. Aqui, ó, Bragantino e Atlético Paranaense. Esse aqui foi 2-0 para o Atlético Paranaense na primeira partida, né? E o Furacão venceu aí também com um bom placar igual o Flamengo, né? Agora o Bragantino precisa se virar. O Bragantino é um dos times que tem a maior incidência de ambos marcam nos seus jogos, né? Que o time que faz gol e toma gol. E nesse jogo anterior tomou de 2-0, não marcou nenhum gol, a gente errou essa aposta. Só que agora o Bragantino precisa tirar essa diferença, né? Então, o Bragantino sim precisa fazer gols, já o Atlético Paranaense pode até tomar um gol que continua
classificado. Então pode ser que o time se retranque aí, faça uma estratégia de muita defesa e não se abrir muito para o jogo, né? Então a gente acredita que vamos ter acima de 1,5 gol, pelo menos nessa partida. Vamos ver como está pagando aqui, ó. Acima de 1,5 gol, está pagando 1,33, tá bom? Se você tiver a opção de acima de 2 gols, né? Você também pode ir, tá bom? De qualquer forma, você não perderia se tiver exatamente 2 gols, mas com 3 gols você ganha a aposta num multiplicador bem melhor. A dica oficial vai ficar acima de 1,5 gol aqui para esse jogo. E aí a gente tem o outro jogo que foi 0-0, né? Grêmio e Corinthians, né? Esse jogo a gente apostou que ia ter poucos gols, não teve nenhum gol no fim das contas, né? Ganhamos a aposta. Grêmio e Corinthians, dois times que estão muito mal, né? Olha só. O Grêmio jogando em casa agora favorito para uma vitória, mas não tanto assim, né? Pagando 2,0. Os dois times jogam sem sofrer muitos gols, né? Jogam marcando muito forte e se arriscando muito pouco com ataques de poucos gols. A tendência de um jogo que, caso demore para sair o gol, fique com um número muito baixo de gols, né? Como foi o primeiro 0-0. Então, vai, que seja 1-0, 1-1, a gente acredita em poucos gols nessa partida. Vamos dar uma olhada no abaixo de 2,5 gols. Tá aqui, ó, pagando 1,57. Claro, os times precisam sair mais pro jogo. Se alguém tomar um gol, vai ter que sair para cima, já que foi 0-0 o jogo de ida. Mas a gente acredita que não devem sair 3 gols nesse jogo. Os times não andam fazendo gols, eles se concentram mais na defesa. Abaixo de 2,5 gols. Então, essa dica é muito boa, tá? E aí tem mais um, né? Vocês acham que eu ia esquecer do outro jogo? Não, nós vamos falar de todos aqui, né? Bahia e Botafogo, né? Vai que os torcedores do Bahia e do Botafogo iam reclamar com a gente. Tá aqui, Bahia e Botafogo foi 1-1 também, empate essa primeira partida. O Botafogo deveria ter ganhado em casa, né? Agora vai ter que viajar e tentar ganhar fora de casa do Bahia, né? O Bahia estava muito bem no começo da temporada e entrou aí numa situação ruim, né? Começou a empatar, perder, e então não é mais aquele bicho-papão jogando em casa, que foi durante alguns meses, né? Como eu falei, a primeira partida no Rio de Janeiro foi 1-1, e os dois times gostam de propor jogo, diferente do Grêmio e Corinthians, né? Os ataques vêm funcionando, né? Os últimos 16 jogos do Botafogo, o time marcou marcou gols em 15 dos 16 jogos, ou seja, só um dos jogos o Botafogo não fez gol. Já o Bahia marcou gol nos últimos 3 jogos dos 4 que fez, né? Então são times que costumam fazer gols, tá? Vamos dar uma olhada então na linha proativa de gols aqui, vamos dizer, né? Mais de 1,5, ó, tá pagando 1,33, tá bom? Para sair 2 gols no jogo, aí pode ser 1-1, pode ser 2-0, pode ser qualquer coisa assim. Daí para mais, a gente já ganha esse 1,33, você pode fazer uma dupla com outra aposta se você acha que é baixa essas odds, tá bom? Tem mais um lá, que era a Juventude Fluminense, esse aqui a gente não vai analisar, porque a gente vai para as Olimpíadas. Então vamos lá, vinheta das Olimpíadas, porque nós vamos para o vôlei masculino. O Brasil foi eliminado para os Estados Unidos, né? E a gente tem as semifinais, né? Polônia, Estados Unidos, Itália e França. Vamos lá, Polônia e Estados Unidos. Aqui, Polônia é ligeiramente favorita, gente. 1,72 contra 2,0 dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passou pelo Brasil e a Polônia venceu a Eslovênia, tá? É um jogo que deve ser muito equilibrado e os nossos especialistas acreditam que a Polônia é um time melhor. Aliás, eles falavam desde o começo de que é a favorita para ganhar o ouro, né? A Polônia. Para nossos especialistas de vôlei, é o melhor time do mundo hoje, esse masculino da Polônia. Então, a primeira entrada é essa vitória, não vai ser fácil, mas vitória da Polônia a 1,72, tá bom? Muito boa essa opção, muito boas odds. A outra dica é que acreditam que não vai ser um jogo fácil, né? A Polônia não vai ganhar de 3-0 e os Estados Unidos muito menos vai ganhar de 3-0, né? Então, é um jogo que terá 4 sets ou mais. Então a gente vai naquela dica acima de 3 sets e meio. Sim,
você põe essa aposta, aqui no Betway existe ela de uma outra forma. Lá embaixo haverá um quarto set, tá bom? Desde que tenha o quarto set, a gente ganha a mesma coisa. Ó, haverá um quarto set? Sim. 1,33, tá? É bem provável que tenha um quarto set, seja aí 3-1 ou 3-2 para a Polônia, ou até para os Estados Unidos, quem sabe. Então essas ficam as duas dicas. E claro, vamos falar do outro jogo, acho, né? Itália e França. A Itália é superior, né? Só que a França está jogando em casa e também é um time forte. Os dois times aqui sofreram, viu? Itália estava perdendo para o Japão e a França estava perdendo também a sua partida para a Alemanha, né? Os dois estavam perdendo de 2-0, né? Vai ser um jogo muito bom. A Itália chegou a tá perdendo, como eu falei, por 2-0 e teve um set que estava 24-21, né? Para ser eliminado. Ou seja, o Japão precisava fazer um ponto aí, teve 3 match points e acabou virando o set e a partida, né? Incrível o que foram aí essas quartas de final, né? A gente acompanhou o jogo Japão-Itália e França e Alemanha. É impossível cravar um vencedor aqui, tá bom? E é mais garantido a gente confiar num jogo equilibrado. Você vê que está mais favorito do que a Polônia contra os Estados Unidos, ó, o pessoal está dando Itália 1,55, mas a gente acha que não vai ser assim fácil não, tá bom? Então, haverá um quarto set a aposta, ou seja, acima de 3 sets e meio. Tá aqui, ó, pagando 1,35. Essa é a primeira dica. Se no site que você trabalha não tem muita opção de sets, né, total de sets, uma outra dica que o nosso especialista deixa é acima de 178 pontos e meio, tá bom? Para o jogo ter mais de 178 pontos e meio. Deixa eu ver aqui como que ficam os pontos aqui. Aqui no Bet a gente acha mais em 7, a gente não acha em pontos realmente, tá vendo? Então, ó, a linha está 182, aí a linha é muito alta, tá? Tem outros sites que tem várias opções de linha. A gente recomenda você não pegar nada maior do que 178,5, tá bom? Então, esse 182 aqui é arriscado. Não haverá um quarto set que é bem melhor, tá bom? Assim fica sendo essa a nossa última dica. Vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais. A conta é @betboxtv. Você olha no Instagram, segue no YouTube, tá? Em breve, acabando essas Olimpíadas, nós vamos sortear aí bonés que eu prometi quando a gente chegasse a 500 inscritos. E eu tô com isso anotado, não esqueci não. É que tá na correria das Olimpíadas, a gente tem live para fazer aí e a gente vai fazer isso assim que acabar, tá? Amanhã eu volto com mais dicas. Fica ligado também nas nossas lives ao vivo aí com dicas enquanto acontecem os jogos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.